Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um programa Carreira Substantivo Feminino. Essa conversa que a gente tem sobre diversidade no mercado de trabalho, que você pode acompanhar por áudio, por vídeo, como você quiser. Eu sou a Priscila Santana, eu sou fundadora da Pronto Comunicação e junto com a Mega Brasil a gente tem esse projeto tão bacana em que quinzenalmente eu converso com mulheres incríveis sobre carreira, desafios e muitas dores que a gente tem aqui em comum. Antes de começar a falar da minha convidada, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos curtos, ficando um pouquinho grisalhos. Hoje eu estou com uma camiseta verde, sem mangas, um brinco azul, comprido, e atrás de mim tem um fundo azul, este fundo que vocês já estão acostumados aqui no podcast. Bom, hoje a nossa convidada é muito especial, como todas as nossas convidadas aqui do nosso programa. Ela é consultora de Employer Branding, comunicação e gestão de mudança. Ela tem mestrado em psicologia organizacional, pós-graduação em marketing, graduação em comunicação social, tem certificação em Employer Branding, gestão de mudança e cultura de segurança psicológica. É também coautora de 2 livros sobre Employer Branding, um lançado em 2020 e outro lançado em 2023. E, além de tudo, é empreendedora, tem uma consultoria que chama Smart Comms, desde 2016 vai falar também sobre isso com a gente. Bem-vinda, Bruna Gomes Mascarenhas. Obrigada, Pri. Obrigada, Mega Brasil. Obrigada para todos vocês aí pelo convite, pelo espaço. Bru, antes da gente começar nosso papo, por favor, eu queria pedir para você fazer sua audiodescrição Claro. para a nossa audiência. Claro, eu faço minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, ondulados e compridos. Estou usando uma camiseta cinza sem mangas, uso óculos e tenho no fundo o meu escritório bagunçado que está borrado aqui na câmera para que vocês não compartilhem dessa bagunça comigo. Bru, para a gente começar, eu já queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Você trabalhou em grandes empresas, trabalhou na área de comunicação e marca, tem aí uma trajetória já longa e decidiu empreender. Conta um pouco dessa sua trajetória aí de carreira. Eu passei por diversas empresas no corporativo, né, em comunicação principalmente. Já no primeiro ano de faculdade eu entrei num estágio em comunicação corporativa numa empresa e acabei ficando e fui construindo uma carreira nessa área. Eu achava muito interessante poder aplicar. Antes de entrar na faculdade eu não tinha ideia que eu poderia aplicar a comunicação dentro de uma organização. A gente está falando aí de começo dos anos 2000. Não tinha ideia de como funcionava uma área de comunicação de uma organização e por muita sorte, né, e muito privilégio, assim, eu tive de entrar numa empresa que já tinha isso maduro para a época, então aprendi muito ali e depois fui passando por diversas organizações, passei por bens de consumo, Unilever, Johnson Johnson, construção, né, terminei, assim, a carreira corporativa, meu último cargo foi na Votorantim Cimentos, eu era gerente global de marca e comunicação. Só que nessa trajetória, no meio dessa trajetória, eu tive uma experiência curta, mas muito marcante em branding. Eu fui trabalhar numa consultoria boutique de branding chamada Touch, que foi criada por ex-marqueteiros da Unilever, talentosíssimos, assim, mestres mesmo. E eu trabalhei lá construindo e posicionando marcas, né? E aí foi uma experiência muito legal de entender melhor sobre pesquisa, processo, qualitativo, quantitativo, como transformar todos aqueles dados numa história a ser contada. Aquilo falou muito comigo. Eu pensei, poxa, isso aqui é muito legal, é o que eu gosto de fazer. Só que eu não senti uma conexão forte em fazer aquilo para marca comercial, né? Para marca institucional, marca institucional talvez um pouquinho mais, mas comercial não muito. Falei, vai ter algum espaço para eu aplicar isso que eu aprendi aqui de alguma outra forma ligada a brand, mas eu ainda não sabia, né? Isso era 2011, mais ou menos, enfim, 2012. Aí eu acabei voltando para o corporativo para mais uma vivência, né? Que foi na Votorantim Cimentos. E continuei trabalhando lá, a gente fez um processo lá de posicionamento de marca muito legal, posicionamento global de marca, que falou muito com essa minha vontade de trabalhar mais próximo de posicionamento, pesquisa, mas eu comecei a sentir uma ansiedade que eu já sentia antes, que era, putz, eu queria estar fazendo isso lá do lado de fora, fazendo a pesquisa, a quali, a quanti, olhando para os dados, construindo esse posicionamento, né, não só recebendo. E aí eu falei, poxa, acho que de novo tá vindo essa vontade de ir lá para o mundão lá fora e fazer isso, atender as empresas, mas do lado de fora fazendo essas coisas. E aí, em 2015, meu filho nasceu.
e as coisas se juntaram. Então, eu tinha muito essa vontade de ir pela natureza do trabalho que era feito, né, fora da organização, e por esse momento em que eu queria realmente estar mais próximo do meu filho. Não foi uma decisão simples, eu cheguei a voltar de licença maternidade, trabalhei durante um tempo, e tomei essa decisão pensando, a gente sabe, né, que quando a gente empreende tem vários fatores, inclusive o mais relevante deles, que eu diria que é o financeiro, claro. E aí tentei encaixar as coisas, falei, vamos fazer um teste, né? E comecei. E aí meu começo de empreendedorismo foi produzindo conteúdo para um blog de uma empresa sobre employer branding. E aí eu já vinha lendo bastante, né, sobre esse assunto desde a Votorantim em Cimentos, porque a gente fez o posicionamento global de marca e já houve essa demanda ali. E eu vi que não tinha quase nada de informação no Brasil sobre isso. Enfim, eu trabalhava com a Viviane Mansi na época, né, que agora está na Diageo. E a gente ficou incomodada de não ter muita coisa sobre isso, né? E aí, logo que eu comecei esse meu primeiro espaço aí empreendendo, foi produzindo esse conteúdo, eu falei, eu vou mergulhar nesse tema, eu vou agora, né, fundo. E foi quando começou meu envolvimento com Employer Branding. Então, essa foi um pouco minha trajetória. Nesse meio do caminho, eu fiz um mestrado também em psicologia organizacional, para muito com essa vontade de entender um pouco nossa relação com o trabalho, de um jeito mais técnico, né, mais acadêmico. E essa é um pouco da minha trajetória. Eu estou aí há quase 9 anos empreendendo, com a Smart Homes. Muito bom. Muito interessante ver o caminho, né, da sua carreira, porque muita gente que passa por aqui também, a carreira que tem hoje não é aquela que pensou quando a gente escolheu lá no curso na faculdade, né? Porque a gente vai realmente tendo vivências ao longo né, dos anos, Uhum. descobrindo o que a gente gosta mais, e normalmente são coisas que não ensinam na faculdade, né? Então, Exato, principalmente essa coisa de dados e pesquisa, eu sou sim, jornalista também. Não é uma coisa que a gente aprende assim tão a fundo, né? Você foi descobrindo realmente sim, uma afinidade com esses dados, né? Isso é sim, muito interessante. sim, muito. Assim, acho que fundamentou e fundamenta tudo que eu faço hoje, assim, acho que foi um amadurecimento que tá acontecendo ainda nesses 9 anos aí de consultoria. Mas esse interesse que surgiu, eu sempre falo isso, né? Às vezes a gente fala, ai, mundo corporativo com uma conotação negativa, enfim, mas tudo que eu estou construindo agora, que é mais próximo do meu propósito, da minha identidade, veio dessa vivência no corporativo. Eu não teria descoberto isso sem essa passagem pelo corporativo, né? Bem o que você falou mesmo, né? Foi na trajetória que isso foi Hum, descoberto. Muito bom. A gente vai para o intervalinho e volta já já. Como aumentar as suas chances no Prêmio Jatobá PR 2025? Uma dica valiosa é enviar uma documentação completa, clara e objetiva. Um item esquecido pode fazer a diferença. E não se esqueça de caprichar no vídeo explicativo, afinal ele traz informações importantes e a visão do criador do case. Participe e receba o destaque merecido no maior evento de PR da América Latina. Estamos de volta com a conversa aqui com a Bruna Mascarenhas. Bru, você desde 2022, você também está atuando como mentora, né? Uhum, E imagino que essa experiência deve ter trazido muitos insights, muitas reflexões, tanto sobre as pessoas, sobre o próprio mercado, esse sim. comportamento, né? E você trabalha com profissionais de gestão de mudança, de employer brand, de comunicação. E especificamente sobre comunicação, sobre os profissionais de comunicação, você disse que tem percebido que eles ou a gente, né, Uhum, a gente tem uma percepção realmente mais aguçada, mais sensível no contexto, né? Então a gente trabalha com o texto, com o subtexto, com o comportamento. E como que você vê a questão das relações? Como que esses profissionais estão lidando com as relações, que eu imagino que sejam mais desgastantes, imagina não, também vivencio isso, as relações são realmente sim. mais desgastantes, porque nós somos realmente mais sensíveis a todos esses temas. Você pode falar um pouquinho mais do que você tem percebido nesse sentido com os profissionais de comunicação, essas relações, essa sensibilidade e como que isso desgasta, mas também imagino que tenha o lado bom também, né? O que que você tem percebido como mentora? E quando eu falei sobre isso, veio de uma sensação que eu não sabia nomear, mas que aparecia muito nas mentorias desde que eu comecei, né? Eu comecei a fazer mentorias a pedido de algumas pessoas, eu não fazia, fui aprender a fazer mentoria.
e comecei. E eu percebia nos profissionais de comunicação, especificamente, alguns de employer branding também, mas principalmente de comunicação, uma inquietação, um incômodo que eu não percebia tanto em profissionais de gestão da mudança, por exemplo. Até porque o perfil de profissional de gestão da mudança que eu já mentorei é aquele perfil um pouco mais ligado a projeto, gestão de projetos, que é uma linguagem um pouco mais próxima da linguagem organizacional tradicional. Então, era mais fácil esse diálogo, né? E eu comecei a perceber isso principalmente nos profissionais de comunicação e employer branding um pouco. E eu não sabia dar nome para isso. Eu falava, gente, essa pessoa está trazendo isso para mim, profissional no mercado, mais jovem, e é uma delícia fazer mentoria, assim como prestar consultoria, porque você se mantém muito conectado ao que está acontecendo ali, né, no dia a dia, enfim. E eu comecei a ficar muito aflita com aquilo. Eu falei, eu não sei dar nome, a gente conversa sobre isso, a gente elabora isso, mas eu não sei dar nome, continuo sem saber dar nome. Mas eu falei, eu vou escrever sobre isso. E o Spark, né, o clique, desculpa, veio numa conversa de mães da escola, num grupo de mães da escola do meu filho. A gente estava conversando um assunto ali da escola, e uma pessoa se expressou de uma forma que gerou um certo desconforto, gerou toda uma conversa. Eu falei assim, nossa, essa pessoa falou algo tão importante, pena que foi falado dessa forma, que gerou esse desconforto. E a gente, assim, quantas vezes a gente não vive isso no ambiente, né, cuidando de comunicação, porque a gente cuida, mas a gente não faz a comunicação. A comunicação cada indivíduo faz, né, no dia a dia ali, a gente trabalha com ela. E aí eu coloquei isso no papel. E eu falei, poxa, a gente precisa conversar sobre essa sensibilidade que é desenvolvida até pela nossa afinidade com comunicação, que talvez vá aí direcionar a nossa escolha de formação. E então isso é muito natural, acho que é da característica do comunicador. E do nosso lugar, às vezes, um pouquinho estranho dentro do ambiente organizacional cartesiano, voltado tanto para números, para objetividade, para métricas, enfim. Tanto que quando eu fiz esse post e falei desse assunto, surgiu um comentário lá que eu até não entendi muito bem, assim, tô ainda tentando entender, que falou assim, mas se vocês se preocupam tanto com esses subtextos, talvez vocês tivessem que estar mais focados nas entregas, no que deveria ser feito, né? E isso me soou tão similar ao que eu sempre ouvi dentro das organizações, né? O que a gente sempre ouviu. E eu acho que é porque a gente foi muito pioneiro como comunicador a não ser daquele grupo comum de formações que ia para dentro das organizações, né? É muito mais recente você ter comunicadores dentro de organizações do que engenheiros, do que administradores e tudo mais. Então a gente foi o primeiro grupo com uma formação um pouco mais voltada para o lado humano, e a gente, assim, não estou tirando RH dessa jogada, mas a RH tem uma função também muito ali sempre teve uma função muito operacional que ainda está sendo mudada, né, e discutida. Mas a gente levou um pouco essa crítica. Eu acho que quando a gente se forma em comunicação e vai para o organizacional, a gente sai da faculdade de comunicação, rendo Foucault, rendo outros autores que questionam muito e fazem uma crítica muito contundente ao mundo do trabalho, e a gente vive aquele mundo do trabalho, e ao mesmo tempo a gente tem aquela formação que faz a gente ler Camus, ler outras coisas um pouco mais abertas à discussão. Então a gente fica transitando entre esse espaço entre a crítica e a dignidade do trabalho. E aí eu acho que isso é um espaço super desconfortável. Eu acho que, assim, esse desconforto vem um pouco daí, esse espaço que a gente transita ali entre a crítica, que a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser ajustada, e, por outro lado, a gente sabe, olha, como o Camus fala, né? O Sísifo tá lá empurrando a pedra acima da montanha, ela vai rolar para baixo, mas a gente tem que imaginar ele feliz fazendo isso, de alguma forma. E o feliz não é numa ilusão fazendo isso, mas feliz em aceitar a própria condição. E a gente fica transitando nesse espaço complexo que deixa a gente desconfortável, porque muitas vezes a gente tem que fazer coisas de forma muito pragmática, muito dura, e não é bem o que a gente acredita que funciona e que a gente vê que funciona. Então é um espaço de desconforto, eu acho que ele vai continuar sendo, sempre. Mas eu acho que cabe a gente ser mais como o Sísifo da pedra, falando assim, poxa, é o que eu tenho que fazer, tem que ser feito, e não congelar num espaço de crítica. E eu acho que às vezes a gente fica perdido entre não congelar no espaço de crítica, mas também aceitar esse empurrar da pedra, né? Usar sapatos melhores, que ajudem mais a gente no trajeto, descansar um pouquinho no caminho, fazer negociações de caminhos ali. E isso é cansativo, né, Pri? Acho que é um pouco a minha visão sobre o assunto, tá? Desculpa se eu fui muito longe, mas é um pouco do Não, mas que fez essa ideia surgir. não, é excelente. E pensando aqui na minha própria carreira, né? Foram anos também na comunicação corporativa, e esse desconforto ele existe o tempo inteiro. E como você disse, os profissionais, os engenheiros, os financeiros, Uhum, né, os exatos, né, os das uhum, exatas, eles têm também um estereótipo, uma visão de serem mais respeitados, né, dentro do ambiente corporativo, porque eles trazem números e trazem resultados. E a comunicação fica meio naquele limbo, assim,
acho que traz resultado, mas na verdade qualquer um pode fazer a comunicação. E isso a gente fica muito desconfortável. Profissionais de comunicação que estão assistindo este programa, ouvindo este programa, quem nunca foi questionado? Ah, não escreve assim, escreve assado. E É, assim, a gente não está fazendo comunicação porque a gente imaginou que deve ser assim. Não, a gente tem estudo, a gente tem sim. formação, a gente sabe como atingir as pessoas, como que qual o conteúdo melhor para cada público. Uhum, E imagino que esse desconforto também venha por esse lado, né, da falta de valorização ou do respeito mesmo do profissional dentro das corporações, porque sim, teoricamente, ou na visão da maioria do corporativo, a gente não tem dados, e você está aí justamente trabalhando com dados, né? Não sim. sei, tantas outras pessoas aí, e a gente tem os dados também ao nosso favor, mas parece que esse dado é menor, É, né? é. Então, esse eu imagino que seja um grande desconforto dos profissionais de comunicação, e isso só muda o CNPJ da empresa que você está trabalhando, porque Sim, são desconfortos constantes, permanentes, e é sim. desgastante você ter que ficar provando. Eu brincava assim, ninguém vai lá no financeiro falar, eu vou mandar uma nota fiscal hoje fora da sua data, só que alguém pode falar, não vai comunicar assim, não é? Você percebe isso também nos seus Claro, claro, mentorados? Pri, muito. E assim, sendo justa com o que eu enxergo, assim, e vejo acontecendo no mercado, desde que eu entrei no mercado em 2002 até a minha saída, né, quando eu comecei a empreender, eu vi uma evolução muito significativa nesse respeito que você mencionou, né? Então, enquanto no começo você ouvia o tempo inteiro de comunicadores, né, os nossos gestores e outras áreas falando, vai estudar toda a parte financeira de comunicação com investidores, vai aprender a ler um balanço, vai aprender, tipo, é uma pressão injusta, né? Porque a gente precisa ter isso no repertório, não questiono de forma alguma. Eu comecei a ver uma transição em que essas áreas e essas pessoas começaram a nos procurar para que as próprias narrativas fossem mais atrativas, né? Porque elas também precisavam levar isso de alguma forma. Então, começou a surgir um respeito mais considerável pela expertise de comunicação, e eu acho que muito pelo esforço que muitos de nós fizemos e fazemos para conversar melhor com dados, para conversar melhor com esses números, com o lado realmente, né, da estratégia, tudo isso está muito legal. E é o que eu sempre falo, né, um pouco do que eu falei do Sísifo, né, a gente pode estar empurrando a pedra, tá, mas a gente pode também fazer algumas escolhas ali, né, então eu vejo com muita alegria alguns dados recentes que mostram que cada vez mais profissionais de comunicação estão estudando e atuando em gestão da mudança, porque eu acho que é quase colado com comunicação. E eu acho isso maravilhoso, porque acaba fazendo a gente conversar muito melhor com esse pragmatismo organizacional, levando a nossa expertise. Então, acho que, só para dar um exemplo, né? Então, eu acho que realmente é por aí, assim, esse desconforto vai continuar existindo, eu acho que já houve um amadurecimento, mas sim, a gente continua buscando esse respeito. Como se a gente fosse uma área muito mais jovem do que a gente realmente é, né? Sim, também vejo uma evolução no mercado, né? Estou Uhum, também atuando aí há mais de 20 anos no mercado de comunicação. Vejo, obviamente, muito diferente de quando eu uhum, entrei. uhum, Mas tem muita coisa ainda para a gente conquistar, né? muito. Muita coisa. E por um lado, que bom, porque a gente também está aí para ajudar o mercado, né? Tanto a Uhum, Smartcons quanto a Pronto, a Mega Brasil, está todo mundo aí também sim, trabalhando para mostrar o quão é importante a gente trabalhar com uma comunicação assertiva, sim, trabalhar com dados, saber trabalhar com dados, né? Entender sim, o que que você vai fazer com esse dado, né? sim, Acho que é exatamente. muito importante isso. Tem o lado desafiador, que às vezes mexe com a gente no final do dia, mas aqui do alto dos mais de 20 anos de trabalho nisso, também vejo que melhorou muito. Então, se você também está entrando nesse mercado de trabalho, a gente já bateu muito esse campo aí para vocês chegarem num momento também um pouquinho melhor. Mas tem muito caminho aí para a gente fazer junto e estar com profissionais que realmente entendam do que a gente está falando, né? De Sim. como a comunicação pode realmente é, impactar nas marcas, nas empresas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso de employer brand especificamente no próximo bloco. A gente vai para o intervalo e volta já já.
Oi, estamos de volta aqui com o papo com a Bruna. Muitas reflexões aqui, né? Eu pensando na minha carreira, você aí do outro lado também deve estar pensando. E uma das suas expertises, Bruna, é a marca empregadora, né? Você é uma especialista nesse tema. E no bloco anterior a gente estava falando o quanto a comunicação, os profissionais de comunicação, eles podem realmente impactar a imagem e a reputação de uma empresa. E quando a gente fala de marca empregadora, não é um termo tão novo, já está aí no mercado já há tanto tempo, mas talvez não muito aplicado ainda nas empresas, né? As empresas talvez não estejam dando a devida importância e relacionando isso com a reputação, né? Porque, ao meu ver, está totalmente ligado. Marca empregadora e reputação, elas são temas interligados, assim, totalmente. E uma das coisas que você fala é a questão da gestão de pessoas, principalmente quando você está falando com pessoas que estão dentro ali, né? A gente fala de comunicação interna, a gente fala de marca empregadora, é isso, é a visão de quem está dentro, de quem está vivenciando aquilo todos os dias, né? Então não adianta também ter um discurso para fora que é muito descolado do que você faz dentro, né? Então, isso tem que estar muito conectado. Conta um pouco sobre esse mercado do employer branding, a importância dessa atividade dentro das empresas, e principalmente, porque quando a gente fala em employer branding, as empresas já pensam, é quando a pessoa quer ficar na minha empresa, né? Eu sou uma boa empregadora. Acho que tem esse lado também. Acho que eu queria que também que você falasse um pouco sobre isso, do que motiva uma pessoa a ficar naquela empresa. Eu acho que esse tema de employer branding, ele tem muitas características parecidas com a comunicação em termos de amadurecimento, né? Ele é mais jovem que a comunicação corporativa em termos de quando o termo começou a existir, quando ele começou a ser aplicado e tudo mais, mas tem muita coisa parecida em termos de amadurecimento. O que eu tenho impressão hoje é que, especialmente empresas médias a grandes, elas já estão numa fase de saber o que é e começar a tentar fazer alguma coisa, que todo mundo começa ali fazendo coisas bem táticas, operacionais, para mostrar o valor, aquilo que a gente estava conversando, e depois ter um investimento. O que eu acho é que a gente ainda não aplica, tem muitas similaridades com o trabalho de marca em geral, marca comercial, marca institucional, no sentido de que essas marcas, elas já olham a comunicação com o consumidor, né, com as pessoas que estão fora da organização, de um jeito mais estruturado. Elas já começam a pensar em ciclos, elas não pensam só no ponto de contato, tá aqui o que eu quero comunicar, tá aqui o canal que eu vou comunicar, pronto, foi. Isso já é pensado de uma forma há anos, de uma forma muito mais estratégica no marketing, na área comercial, por exemplo, em que eu penso em jornada, eu penso em pontos de contato e tudo mais. Para a marca empregadora, faz todo sentido construir uma marca empregadora dessa forma. E aí, no começo, isso foi muito confundido com marketing de recrutamento. Então, assim, a marca empregadora, eu atrair as pessoas. Então, fazer uma campanha bem legal, site de carreira muito legal, comunicar bem legal para fora, para as pessoas quererem trabalhar aqui. Só que se você vai por essa lógica, você traz a pessoa até a porta e da porta para dentro as coisas não necessariamente vão bater. Eu sempre falo, né, nas aulas, enfim, que é um problema de imagem versus identidade. E a gente precisa cuidar dessa identidade primeiro para a coisa não ficar muito distante, né? Essa disparidade entre imagem e identidade causa muita decepção e causa também custos, né? Porque uma pessoa entrar e ficar pouco tempo, teve o custo de aquisição desse talento, o custo dessa pessoa entrar e ser substituída de novo, enfim, tem tudo isso. Por isso que eu gosto de dizer que, idealmente, o trabalho de marca empregadora ele é construído de dentro para fora. Então, eu vou entender o que acontece dentro, como a cultura se manifesta dentro, como os comportamentos se manifestam dentro de casa, como é que é o dia de trabalho, o que se pede das pessoas, que eu sempre, a relação de trabalho é o que eu te dou, mas eu também peço muita coisa em troca, né? Então, como é que é esse pedir e oferecer em troca? A partir daí, sim, construir um trabalho de marca empregadora, uma imagem ajustada a essa identidade, porque daí você consegue comunicar de uma forma um pouco mais nítida para as pessoas o que elas podem esperar. Pode ser sedutor, pode ser interessante, como é um trabalho de marca? Pode, não tem nada de errado nisso, desde que seja pautado em coisas reais, que todo mundo é adulto no mundo do trabalho, né, idealmente, e legalmente falando. Então, a gente precisa ter conversas de adulto. E aí, eu acho que ainda existe uma confusão, acho que é onde dói mais, entre esse fora e dentro, né? Às vezes a gente vê muitas campanhas e muitas coisas muito legais, mas uma disparidade bem importante entre o que acontece dentro de casa. E é diferente, quando isso acontece para um produto, por exemplo, um serviço, acontece uma decepção, acontece, por exemplo, da pessoa não querer mais aquele produto, aquele serviço, só que é uma relação menos íntima do que trabalhar com alguém, porque aqui você está dentro da empresa, sobre a sua carreira que impacta imensamente a sua vida. Então, acho que tem uma coisa extremamente importante aí.
O que eu acho que está acontecendo agora no mercado está começando um amadurecimento daquele employer branding que era feito até os anos 2005, 2010, ali, de uma coisa muito festeira, que eu gosto de falar, né, no sentido de, pô, vem trabalhar aqui, veste a camisa legal pra caramba, etc. Especialmente no pós-pandemia, as pessoas estão olhando, de uma forma geral, de um jeito muito mais pragmático para o trabalho. Né? Esse give and get, né? Esse dar e receber. Tá, você oferece isso aqui, mas também o que você vai pedir de mim? Quero nitidez sobre isso, né? E eu acho que a gente está começando a ver uma adaptação das linguagens para essa conversa. Ainda está distante, eu acho, mas quando eu faço esse trabalho de construção de propostas de valor, com liderança, eu estou vendo com muita felicidade, diferente de alguns anos atrás, perguntas do tipo, legal, a gente tem isso aqui de positivo, mas a gente vai contar para as pessoas que a gente tem, por exemplo, essa flexibilidade, mas que ela funciona assim, assim, assim? Então, tá vindo da própria liderança esse tipo de questionamento. Por quê? Porque eles estão começando a ver que eu posso trazer com o discurso, mas eu manter as pessoas na equipe é outra história. Então, a gente está vendo esse amadurecimento começando a acontecer. E eu acho que é um amadurecimento que tem a ver com aquela primeira parte da conversa, né? Desse transitar entre a importância do trabalho e o que ele viabiliza para a gente. E a maioria de nós, ele viabiliza a vida no sentido mais básico, né? De sobrevivência e transitar também entre um espaço, então, de crítica a isso, né, de que, poxa, será que tá justa essa relação? E um espaço de, pô, mas dá para ter sentido. Então, um espaço mais equilibrado, não de propositite, tem um consultor chamado Alexandre Pelaz que fala muito disso, né, de, tudo é propósito, tudo tem um propósito lindo, e um lado também de muita crítica, do tipo, não, o trabalho sempre vai ser ruim. Acho que a gente, na marca empregadora, está buscando achar esse espaço e como transitar nele. Mas eu acho que quando as pessoas buscam um lugar para trabalhar, o que eu vejo nas pesquisas, né, que a gente faz também para construção de EVP, a gente já ouviu mais de 20 mil pessoas nos últimos 4, 5 anos aí construindo EVPs. E na nossa metodologia, a gente ouve o que elas esperam e desejam num lugar para trabalhar e o que elas efetivamente encontram. E tem dados bem interessantes aí. O que elas procuram tem muito a ver com o básico, óbvio, né, de salário, benefícios, enfim. Em segundo lugar, assim, colado, flexibilidade. Então, assim, reconheçam empresas que a gente tem um papel de cuidador na vida, né, muitos de nós. Então, não estou falando só de maternidade, assim, eu cuido de alguém, Uhum. seja do meu cachorro, da minha mãe, do meu pai, de uma pessoa, enfim. Então, eu preciso ter esse espaço na minha vida e preciso cuidar de mim também. Então, isso aí aparece muito forte. E aparecem muito, muito forte também questões de aprendizado. Então, assim, eu estou realmente aprendendo e ganhando o repertório de carreira aqui, né? Então, essas coisas aparecem como muito desejadas. E aí a gente vê um discurso das organizações, que foi minha dissertação de mestrado, que é um pouco desequilibrado com isso. Então, as pessoas querem informações mais pragmáticas sobre o que elas vão receber trabalhando ali, como elas vão aprender, que espaço elas vão encontrar, e as empresas ainda estão um discurso muito genérico, pouco tangível. Mas é isso que eu vejo acontecendo. Acho que vai mudar, acho que já tem indícios que as coisas vão começar a mudar, mas tem um desequilíbrio de poder aí na relação, né? Porque a gente precisa trabalhar, a maioria de nós, né, precisa trabalhar e os trabalhos estão nas organizações. Então, essa assimetria torna o processo mais lento, mas eu vejo mudanças positivas acontecendo. Algumas medidas também já estão sendo tomadas para que as empresas se coloquem num lugar mais responsável, né, Uhum, com relação à saúde mental dos funcionários. Tenho ouvido também falar muito sobre índice de felicidade. uhum. O que que você tem visto aí como tendência? O que que você acredita, que vai rolar aí para os próximos anos? É utópico a gente pensar que vai rolar um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional? Até porque não dá para desligar, não é uma ruptura, né? Que quando você Sim, entra, você esquece, quando você sai, você esquece do trabalho. É sim. utópico a gente pensar que vai dar para equilibrar? Não me parece utópico, mas parece ser uma conversa ainda um pouquinho privilegiada, assim, sabe? Da gente ter. E ok que seja, porque eu acho que quando a gente começou a conversar em evoluções do mundo do trabalho, coisas que melhoraram o mundo do trabalho, elas começaram em cargos considerados mais estratégicos. Então, em espaços considerados mais estratégicos, em que as pessoas tinham mais e têm mais voz para interferir. Então, causa um certo desconforto ser assim, causa, mas eu acho que essas conversas já estão aparecendo. Employer branding mesmo, ele apareceu e surgiu com uma necessidade de diferenciação, principalmente em empresas de tecnologia no começo. Então, aqueles profissionais super disputados ali dos anos 2010, 2015 ainda são, mas naquela quentura, né, do profissional de tecnologia, você via ali as empresas disputando, empresas muito parecidas, excelentes nas propostas, disputando o mesmo talento. Então, elas tiveram que dar aquele passo além, que depois foram seguidos por outras empresas, né, em termos de benefícios, em termos de, enfim. Eu acho que essa questão do equilíbrio, ela vai passar por a gente abordar isso de um jeito um pouquinho menos genérico e mais granular. O que eu quero dizer, né?
Eu acho que quando eu falo para você que na pesquisa mostra flexibilidade aparecendo praticamente junto com salário e benefício como um grau, uma coisa muito importante, né, para a pessoa escolher um lugar para trabalhar, eu acho que as pessoas entendem isso como oferecer trabalho remoto, ou trabalho híbrido, ou flexibilidade de horário, enfim. Então, e é um jeito mais simples de olhar, que dá para olhar de um jeito mais amplo. Vou oferecer, não vou, como que eu vou oferecer? Mas eu acho que é no miúdo do dia a dia que essa coisa se desenha, no miúdo dos times. Então, e eu vejo, assim, exemplo de 10 anos atrás que eu trabalhava numa organização que o pessoal de finanças ficava, assim, semana de fechamento, eles viravam noite, era uma coisa comum de acontecer. E nessa organização específica, eles tinham um gestor e eu não vi ninguém reclamando. Eles só falavam, olha, dessa vez não vai dar, quando a gente precisava deles para alguma coisa, enfim. E ele organizava com a equipe folgas ali no mês, que todo mundo ia ter aquele trabalho maluco, porque era necessário para a organização, mas que depois ia ser compensado. Então as pessoas falavam disso como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, e eu imagino que fosse mesmo. Porque elas tinham, assim, todo mês elas tinham praticamente um feriado, né? E era quase que um combinado com a família também, de, uma vez por mês a gente consegue fazer alguma coisa. Eu tenho, tipo, porque eu tinha 2, 3 dias fora, né? Sem burocracia, tudo combinado com o gestor. Você entende, Pri, que eu acho que a gente está colocando isso num lugar burocrático necessário, porque senão ninguém faz nada, né? Tem que virar norma, tem que. Mas no miúdo do dia a dia isso se desdobrar, depende muito das pessoas criarem essa consciência. Então, eu não acho utópico, acho que tem um caminho enorme aí pela frente, mas acho que as conversas estão começando nos lugares certos, sabe? De influência Uhum. sobre isso. Quando as organizações começam a perder pessoas extremamente brilhantes, assim, difíceis de substituir, porque elas querem justamente mais esse equilíbrio e tudo mais, uma hora a gente vai ter que precisar pensar nisso e colocar no jogo, né? E você diria que dentro do Employer Brand, o gestor é uma peça fundamental? Porque eu Nossa. já vi muito e já vivi na pele. Muitas pessoas não pedem demissão da empresa, ela Uhum, pede demissão do seu gestor. uhum, Isso já deve ter acontecido com muita gente que está acompanhando aqui. Comigo aconteceu. Não era a uhum, empresa, era o uhum, gestor que me impactava. Então, uhum. ele é a peça-chave? Ele é a peça-chave. Ele é a peça-chave porque, por mais que a gente trabalhe cultura organizacional, comportamentos, tudo nesses níveis mais amplos, é o que eu comentei sobre o miúdo do dia a dia, né? Eu ouço muito isso em entrevistas e tudo mais, né? Quando a gente vai trabalhar marca empregadora, um dos grandes desafios isso aqui é verdade, assim, isso aqui permeia todas as camadas da organização, mas tal coisa, e essa tal coisa é muita coisa, depende muito do time em que você tá. A empresa é o seu time e o seu gestor, né? E muitas vezes, assim, é o gestor que dá o tom para aquele time. Então, quantas vezes também você teve, às vezes, um chefe super difícil, complicado, como o caso que você citou, mas você tem uma equipe ali no seu entorno tão bacana que vocês criam uma relação ali, um formato de trabalho tão bacana que meio que acolchoa essa situação. Então, é Uhum. muito, muito importante. Por isso que quando a gente trabalha a marca empregadora, a gente precisa, como um primeiro passo fundamental, supondo, né, que você criou uma estratégia, você vai começar a trabalhar de uma forma mais estruturada, já no nível de maturidade mais estruturado. Você precisa trabalhar isso dentro de casa muito antes de ir para fora, antes de fazer barulho fora, porque os pontos de contato mais sensíveis são as pessoas, essas pessoas que estão ali no nosso entorno e as pessoas que estão ali com poder de gestão sobre a gente, né, os nossos gestores. Então, acho que não é nem importante, é central no trabalho de marca Uhum. empregadora. Aí para fora E também, a né, para gente, falar da marca empregadora, claro, mas dentro de casa é fundamental. sim. E aí a gente também tem uma intersecção aí com RH, com tudo isso, né? Treinamento, acho que tem que ter uma visão. Acho que as empresas sérias que levam o employee branding a sério, Uhum, elas entendem que tem que trabalhar a alta gestão, a média gestão e todo sim, mundo que está ali envolvido, porque é o que você sim, falou, muitas vezes um gestor faz aquela empresa ter aquele mood ali, né? Ter sim, um ambiente bacana e tal, só que se acima dele é uma coisa que está descolada, um discurso que está descolado, uma prática que está descolada, esse gestor aqui não vai aguentar, sim, né? Ele pode sim, segurar aqui, mas aqui em cima ele não vai aguentar. Que foi o meu sim. caso, no caso, pessoal. Ah, Eu segurava, chegou uma hora que assim, eu tive que escolher a minha saúde mental. E imagino que isso seja muito comum. Então, eu acredito, vamos fazer um adesivo, eu acredito no employer brand. acredito muito, e eu acredito, porque quando a gente olha modelos de maturidade em employer brand, os níveis mais altos ali, né, de maturidade, você tem uma área de employer branding como cuidadora do tema que orienta esse tema,
mas você tem uma organização muito madura no ponto de que entende que aquilo é da gestão, não é simplesmente, é como se fosse um direcionador de como eu faço escolhas de gestão de pessoas também. Assim como você tem um direcionador em marca do que você escolhe, em termos de onde vai sua verba de marketing, onde vai sua verba, quando você vai investir em influenciador, quando você vai investir em ponto de venda, etc., você também precisa ter um direcionador. E eu gosto desse direcionador ser a marca empregadora, porque toda marca é uma promessa. Então, se aquela promessa de marca direciona todas as minhas decisões como gerente de marketing para um produto ou para um serviço, a minha marca empregadora deveria definir as minhas decisões de gestão de pessoas, né, em todos os níveis. Claro que isso depende do nível de maturidade que eu diria que pouquíssimas empresas atingiram hoje, né? A própria literatura fala, né, que pouquíssimas empresas conseguiram chegar nesse nível de maturidade. Porque é muito complexo, são vários elementos juntos, né? Não é só a liderança, não é uma coisa que cai só na conta da cultura, tem uma conta da natureza do negócio. Às vezes você vai ter negócios que são muito instáveis, muito complexos, muito tensos, e isso vai entrar na conta da marca empregadora. E aí, como é que a gente tenta mitigar isso e falar essa verdade para as pessoas? Então, não é só a conta da cultura, tem a conta da cultura aí, a conta do negócio em si e de como tudo isso é trabalhado em conjunto, né? Gente, está chegando o fim, já. Muito rápido, Passou muito muito bom rápido. esse bate-papo, muito rápido. Quero te agradecer muito, adorei esse papo com você. Deixa aí o seu arroba, onde que as pessoas podem ver conteúdos sobre Employer Brand, é LinkedIn, é Instagram, deixa aqui para a gente anotar o arroba aqui. Perfeito, obrigada pelo convite, foi ótimo estar aqui com vocês. E vocês me encontram principalmente no LinkedIn, onde eu publico mais conteúdo. Já publiquei muito, assim, quem olhar o histórico tem muita coisa lá de marca empregadora, gestão da mudança. Tenho publicado menos ultimamente, mas vou voltar a ser mais assídua. Então, acho que o LinkedIn é o canal ideal para me encontrar, para conversar comigo, enfim. E, de novo, obrigada, foi um prazer. A gente vai deixar o arroba dela aqui para você seguir a Bruna para ver esses conteúdos todos e se inspirar aí no seu dia a dia. Obrigada, Bruna. Obrigada a você que acompanhou mais um episódio do Carreira, que teve o roteiro da Juliana Ribeiro, a edição do Vitor Rocha. E siga a gente, siga a Mega Brasil, siga a Pronto Comunicação e vai dando aí seu feedback. O que você está achando dos programas? Quer mandar uma sugestão de tema, de entrevistado? Manda para a gente que a gente quer saber a sua opinião. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!